O que era bom ficou muito melhor. A rede de farmácias Big Forte chegou em Santa Bárbara do Oeste, unindo tradição e modernidade. Big Forte, Prata 3, Rua do Raion 828, Jardim Esmeralda. Telefone 3628-9210. Big Forte, Prata 2, Rua Campo Grande 685, Cidade Nova. Telefone 3458-4164. E Big Forte Prata 1 com manipulação. Avenida da Indústria 650, Jardim Pérola. Telefone 3457-9430. A sua farmácia de confiança agora é Big Forte. Olá pessoal, estamos chegando com mais um podcast Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV Canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Obrigado pela audiência, obrigado por você estar ligadinho com a gente, apoiando esse trabalho maravilhoso. É o nosso podcast. Obrigado aos nossos patrocinadores, obrigado a você, Márcio, ao nosso querido Vinícius, que fica do outro lado da telinha, ele não aparece, mas é o cara, tá? Ele é o cara! Valeu, Vinícius, muito obrigado. Obrigado a Cris, obrigado a toda a nossa retaguarda da RPTV Canal 8 da NET. Seja bem-vindo, Gabriel. Como é que você tá? Eu tô ótimo, tô sensacional. Hoje a gente tá gravando com uma figura sensacional aqui também, né? Opa! Empreendedor, político, né? Empresário, empreendedor, político, o cara é fera, meu. Ele faz dar certo até dar certo. E agora com o sonho de se tornar deputado estadual, pré-candidato a deputado estadual. Esse eu também garanto, tenho certeza que vai chegar lá. Vou falar uma coisa pra você, eu acho que ele não dorme. Viu? Ele tem que fazer dar certo até dar certo. O nosso livro já está à disposição. Sim, eu vou fazer dar certo, ao qual eu sou coautor, juntamente com o nosso querido Edson Burger, uma pessoa fantástica que me ensinou como ser um coach de sucesso, né? E hoje a gente é coach, master coach, e eu faço parte desse livro maravilhoso ao qual a gente está sorteando também no nosso podcast Empresário em Foco, né? No Instagram. O último. São 20 lotes? A gente deixou 20 disponível no PDF, né? Via PDF, não é o livro impresso, mas em PDF. Foram 20. Foi em 1 hora, né, no meu WhatsApp, então vamos deixar hoje 40 disponíveis. Bacana. Os primeiros 40 que chamarem no WhatsApp que o Vi vai colocar aqui, ó, que quem faz esse negócio acontecer é o Vinícius, é o Vi. Vocês não veem ele, mas ele faz acontecer. Então ele vai colocar aqui para você o meu WhatsApp, é só chamar que eu vou mandar o livro para vocês lerem. O Sim, Eu Vou Fazer Dar Certo Até Dar Certo é um livro que conta histórias de empreendedores, de pessoas, histórias de vidas motivadoras, né? Onde eu tenho a minha história, na verdade não é a minha história, eu relatei a história do meu filho, mas que eu faço parte porque a gente fez dar certo, acreditando nesse Deus Todo-Poderoso, a gente fez dar certo e você precisa ler o livro para você saber o que aconteceu com ele direitinho. Precisei. Você precisa ler. Eu precisei ter câncer para fazer a minha vida dar certo. Espero que você não precise chegar nesse ponto, tá? Espero que você, com todo o conteúdo que a gente disponibiliza e passa para você aqui todos os dias, para quem tá nos assistindo, você faça dar certo sem ter um choque de realidade como eu tive que ter para mudar a minha vida. Então ele relata isso dentro do livro, um pouco dessa história, né? Atitude que nós temos que ter numa situação dessa, né? Nessa situação, né? A mudança de pensamento, né? Para poder vencer um problema que normalmente ganha de muita gente, mas da gente, de mim, não ganhou não. E por que isso? Porque nós queremos que você continue sonhando, nós queremos que você realize os seus sonhos, nós queremos que você seja um empresário, uma empresária de sucesso,
ou se você não quer ser um empresário, mas uma pessoa, né, de sucesso. Uma pessoa de sucesso, ou seja, próspera, é uma pessoa que consegue viver bem em todas as áreas da sua vida, com ou sem dinheiro, com ou sem problemas, porque problema todo mundo vai ter e todo mundo tem, né? Problema tá aí para ser resolvido, tá aí para ser superado. O nosso entrevistado de hoje é que o diga, né? Porque ele venceu vários obstáculos também para chegar aonde chegou. E agora a gente vai apresentar ele, né? Para quem não conhece, quem não conhece, quem não conhece, mas para quem não conhece, o nosso querido Thiago Martins. Seja bem-vindo, presidente da Câmara de Americana, também empresário de sucesso junto com a esposa, né, no ramo de roupas, e é lógico agora também pré-candidato a deputado estadual. Seja bem-vindo, meu amigo! Obrigado, Ronaldo, pelo convite, obrigado, Gabriel. Sempre importante a gente poder falar um pouco não só da nossa trajetória, da nossa vida, mas também do nosso trabalho à frente da Câmara, dos nossos desafios que a gente acaba tendo diariamente, né? Como você falou, e erguer cabeça, ir para frente, olhar para frente, acreditar, ter foco e realmente buscar. E é isso que a gente tem feito e, graças a Deus, com a bênção de Deus, os dias têm sido maravilhosos. Eu digo que só vence aquele que faz dar certo até dar certo. Então você não pode desistir nunca, não é isso, Gabriel? Não pode mesmo, ele esperou tomar café para fazer a pergunta para mim. Tá vendo que eu tava tomando café? A ideia era essa, tem que mostrar. Ele me dá essa. Tá vendo? Mas é isso ó, mesmo. Que chique, ó, que chique. O pessoal da MN é capancha demais. Muito aliás, bacana. você faz seu pedido da sua caneca pro seu pai, hein? Ó, sensacional as canecas. O projeto deles é muito bacana e é uma amiga, colega que está fazendo dar certo até dar certo. Então é só você entrar no Instagram do podcast Empresário em Foco. Você vai ter lá o contato deles ou também. no WhatsApp, tá? Do Gabriel, o meu. Eu quero o meu livro de presente em PDF. A gente manda para você. Ó, você fez uma pergunta interessante e o Thiago tá aqui, e eu vejo que a vida política, né, é algo que toma muito o seu tempo, né? E você se torna uma pessoa pública, claro que pública, mas uma pessoa que acaba tendo que dedicar o seu tempo muito mais para pessoas que às vezes você nem conhece. Às vezes não, a maioria das vezes você nem conhece as pessoas. Então eu acho isso muito bacana. Conhecer, a gente normalmente só entrevista pessoas que a gente tem um apreço, um carinho, conhece o trabalho, porque tem muita gente que entra na vida pública, né? O Thiago pode falar sobre isso também, que não é legal, que entra numa outra situação. Mas antes eles falavam, isso. Mas a gente quer conhecer o Thiago. A gente precisa conhecer ele. Então, assim, isso eu tô falando porque nós estamos vendo isso nele, não é de agora, né? Não, isso é muito importante, filho, com certeza absoluta. E é muito importante também que as pessoas conheçam o lado humano do Thiago. Quem é o Thiago? Né? Onde ele nasceu? É casado? Tem filhos? Aonde ele estudou? Isso onde ele joga bacana. Bola? Onde depois ele joga o pessoal bola. cobrar ele. Isso. Onde ele faz academia? O pessoal ir lá cobrar ele depois quando ele for deputado. Aliás, ele é o cara, né? Ele é o cara do nosso podcast de hoje. Então fala aí, Thiago. Legal, eu acho que tem tudo a ver. Quando você diz em dar certo, a gente tem que ter um foco, a gente tem que buscar, e não é diferente a minha vida. Então eu falo que às vezes eu não trago a realidade da minha vida, a realidade da minha infância para a política, porque quando você começa a contar, quem não conhece parece que você está vitimizando, que você está dando de coitadinho, que você está dando... E na realidade não tem coitadinho, a gente tem que buscar, a gente tem que fazer. Então eu falo assim... eu não vejo como coitadinho, eu não falo, eu abro em poucas as vezes, eu contei a realidade e eu vou dizer para vocês aqui hoje. A minha infância, eu sou americanense, nasci na cidade americana, eu fui criado no Codenúncio, então foi uma infância complicada, foi um desafio a minha infância. Por quê? Eu nunca tive contato com os pais, eu não tenho meu pai, não cheguei a conhecer o pai, então não tenho o nome do meu pai nos meus documentos. A história que eu tenho é que a minha mãe engravidou de mim quando ela tinha 15 anos, uma menina de 15 anos, ficou grávida. O meu pai, no caso, que engravidou, acabou indo embora e abandonou ela. Naquele caso, a minha avó, a mãe dela, minha avó materna, pegou e deu todo o suporte para aquela menina que estava grávida. E quando eu acabei nascendo, logo nos primeiros dias,
a minha mãe resolveu sair de casa e seguir a vida dela, buscar outra oportunidade. Naquele momento, a minha avó falou, não vai levar a criança embora, eu dei um suporte, aqui vai ficar, porque você não vai ter condições de criar. Então, eu fui criado por uma avó, pela minha avó materna, e ali quem fez o papel de mãe foi a minha avó, e quem fez o papel de pai foi um tio caçula da minha mãe, o irmão da minha mãe mais novo, que estava lá naquele momento, que acabou fazendo o papel. E nisso a minha mãe foi buscar oportunidade, foi tocar a vida dela na cidade de Campinas, onde ela está até hoje. Eu voltei a ter contato, conhecer a minha mãe quando eu já tinha mais de 10 anos, quando eu comecei a crescer, que eu comecei a entender quem que era minha avó, quem que era meu tio, por que eu não tinha pai, porque todos os amiguinhos ali, o pessoal na volta tinha família e eu não. Então foi uma infância meio que difícil. Mas para mim isso nada mudou. Isso eu busquei fazer a minha parte, não me apeguei em saber quem era meu pai, por que eu não tinha pai, por que eu não morava com a minha mãe, por que eu não tinha condições. Então foi uma infância difícil, que eu digo, não posso dizer, poxa, nunca passei fome, mas tive dificuldade de comer, tive dificuldade de vestir, tive dificuldade de estudar, tive dificuldade de ter as coisas. Foi uma infância diferente dos colegas de rua, dos amigos. E podia ter um problema psicológico nessa história toda. Não só isso. Olha a visão. Ali onde eu cresci, da maneira que eu cresci, que a maioria do tempo a gente vivia na rua mesmo, literalmente. Eu posso dizer para você, você foi morador de rua? Não fui morador de rua porque eu não dormi na rua, mas eu vivi na rua. Porque eu saía de casa muitas vezes de manhã e passava o dia todo na rua e voltava só para dormir na casa da minha avó. Por quê? Na rua era onde eu tinha condições de comer algo diferente, condições de buscar algo, condições que logo ali a gente pegou uma idade, começamos a trabalhar de franelinha no bairro ali de guardador de carro, né? Naquela época falava franelinha. A festa do peão de Americana tem uma história muito legal com a festa do peão de Americana, que em 87 a festa do peão começa em Americana, ali no Pavilhões da Fidan, e eu sempre morei na rua Roque Faraone, que para quem não está localizando a rua Roque Faraone, é aquela rua da lateral do DAI, tem o departamento do DAI, aquela caixa d'água grandona, aquela rua que desce, que é a rua da igreja de bairro. Nossa Senhora do Carmo. Morava na Cariobinha. Na Cariobinha, poxa vida. Então a minha infância foi toda ali na Roque Faraone, no Cordenunce, Cariobinha, São Manuel, ali naquela região. Sempre estudei no Silvino, professor Silvino José de Oliveira, e eu iniciei ali os primeiros trabalhos na Avenida Saudade de lavador de carro, nos estacionamentos, e durante a noite, durante os eventos, guardando o carro, como franelinha, não só quando tinha a festa do peão, mas quando tinha os eventos da igreja Nossa Senhora do Carmo, os eventos da Fidan, os eventos que tinha na igreja São João Batista, lá em Carioba, que é a igrejinha de Carioba, e às vezes a gente vinha para o centro, na igreja da Matriz, aqui de Santo Antônio também, que a gente trabalhava. E ali eu fui crescendo, fui aprendendo, fui entendendo, tomando gosto pelas coisas. Quando eu faço 18 anos, que você já está com uma estruturinha melhor, com uma cabeça começando a entender a realidade, porque hoje é diferente. Hoje você pega as crianças aí com 12, 13, 15 anos, tem toda a informação na palma da mão, tem um tablet, tem um celular, é tudo mais fácil. Naquela época não, nós não tínhamos telefone, minhas condições não tinha computador, não tinha videogame, não tinha. Você lembra se você quisesse estudar mesmo assim, de uma forma mais efetiva, né? Isso na minha época, eu sou um pouco mais novo que vocês, né? Eu sou um pouquinho mais novo. Mas na minha época ainda já existia internet, mas ela era discada e não tinha o volume de informações que existem hoje na internet, né? E o que você está falando assim, por exemplo, pensando nessa questão, você não deixou de estudar, correto, certo? Mas correu atrás do que você tinha sonho. Pô, eu quero comer tal coisa, então eu preciso trabalhar, preciso ganhar meu dinheirinho, foi pra preciso cima, fazer, foi pra cima, não ficou esperando. Vitimizando. Isso mesmo. Isso não é se vitimizar. Porque assim, eu vejo muita gente hoje, eu vou te dar um case do que aconteceu essa semana passada com um cliente meu. Eu tô lá fazendo a consultoria, a gestão, né? A gente estava tratando um planejamento novo, que a gente vai lançar um produto dele novo. E aí uma funcionária ligou, isso já era 9 horas da manhã, ela teria que estar lá, colaboradora, ela ganha bem, tem plano de saúde, não é uma empresa que não paga, que paga mal, tá? Uma empresa que dá um suporte interessante para o colaborador. E aí ela
ligou falando que não tinha, ela tinha perdido o ônibus e o carro dela, não, ônibus não, desculpa, e o carro dela tinha quebrado. E ela estava atrasada porque o carro dela tinha quebrado. E aí eu pedi para a pessoa do RH questionar ela, mas você não consegue vir de Uber? Você pode pegar um Uber, a empresa paga esse Uber para você vir. Não estou conseguindo pedir um Uber. O aplicativo está travando. Pô, você não tem só o Uber de aplicativo. Você Não, tem, vamos pensar num outro. N 99, recursos, vai. Pô, eu falei assim, ó, peça para ela desinstalar o Uber e instalar o 99, que ela pode pedir pelo 99. Ela, não tô conseguindo também. Não, claramente ela não queria ir trabalhar naquele dia, mas mesmo assim, quando ela chegou, eu fiz uma pergunta para ela. Ela chegou, isso era quase meio-dia, tá? Ela chegou na empresa para almoçar. Vai fazer o horário de almoço dela. Chegou na empresa, eu perguntei para ela assim, olha, o que aconteceu? Porque só, hoje você tem, tudo bem, seu carro quebrou, mas você tem um ônibus que passa todas as horas agora, não é mais aquele ônibus que passa de 1 hora, né? Você tem agora um ônibus que passa sempre, né? Você tem um período mais curto de ônibus passando. Você tem Uber, você tem 99, você tem mototáxi. Você tem um monte de possibilidades. Opções. Essa geração tem um monte de possibilidades para fazer o que tem que ser feito. Não quer fazer. Ela fala assim, olha, Gabriel, eu não meu carro tá quebrado, eu não sou obrigado a pegar Uber, não sou obrigado a pegar 99. Tudo bem. É outra geração, é outra maneira de pensar. E aí, quando você fala isso, se a gente inspirar 1% das pessoas a correr atrás do sonho, cara, para mim é o suficiente. Se de 100 pessoas que estiverem nos assistindo, uma for inspirada, eu tô cumprindo meu propósito aqui no podcast. Não tenha dúvida. Então isso é muito legal você contar essa história de você. Aí eu tava dizendo, aí a história é minha, e eu digo assim, vamos falar de coisa boa, porque se a gente for pontuar e falar os momentos difíceis, poxa, se eu fizer um levantamento hoje dos amigos que ali eu tive no Codenunce, da quantidade que a gente cresceu ali nas ruas, no entorno ali, quem era a turminha nossa que a gente convivia o dia a dia, muitos morreram, muitos ali estão presos, muitos seguiram outros caminhos, porque ali nós tínhamos facilidade para você partir para o lado errado, facilidade com droga, e nem todos teve a cabeça de manter uma linha. Então hoje eu tenho amigos que a gente cresceu junto e seguiu o caminho, tá melhor que eu, tá igual eu, tá? E a gente fica muito feliz, cara, de ver as pessoas bem. Porém, nem todos teve a mesma sorte. E aí, quando eu acabei de completar 18 anos, eu não diria sorte, eu diria escolha. É escolha e propósito. O propósito é seguir, né? Seguir uma linha. A escolha estava ali, você escolheu o caminho. Os caminhos estavam ali, como teve amigo meu que tinha estrutura, que tinha pai, que tinha mãe, que tinha irmão, que tinha irmã, escolheu o caminho errado, hoje morreu. Como eu tenho outros também que eu gosto muito, que tenho um carinho, porque a gente cresceu junto e tem muita história, que infelizmente está preso, está dentro de uma penitenciária. Estou lá hoje, não tenho vergonha e problema de dizer, mando alimentação lá para dentro, mando dinheiro para ajudar, vou lá visitar? Não vou porque não concordo, que não precisaria estar lá. Não precisaria estar lá. Teve a oportunidade que eu tive de escolher um caminho. Isso. Então você escolheu, mas tudo bem, quem que sou eu para julgar ou para sacrificar? Então ajudo da maneira que dá, da maneira que eu posso, mas não concordo de estar lá. Então eu digo assim, eu fui muito privilegiado de poder ter escolhido o caminho certo. Quando eu faço pouco mais de 18 anos, que eu começo a me estruturar, em menos de um ano eu perco a minha avó e perco meu tio. A minha avó já vinha de idade, já vinha bem doente e tal, acabei perdendo minha avó. E meu tio, que era o tio caçula, tinha 32 anos de idade, não tinha nem casado, estava ainda caçula lá, cuidando da minha avó literalmente, que era um paizão que ajudou a criar eu e cuidava da minha avó. Quando ele faz pouco mais de 32 anos, eu ali com 18 anos para 19, ele tem um infarto fulminante e morre também. Então, em menos de um ano, eu perco a minha mãe e meu pai, minha avó e meu tio. Aí eu fico sem estrutura nenhuma. Para me ajudar, que eu falo que tudo é muito desafio e nada é por acaso, para me ajudar naquele momento, passa um mês, 40 dias, não consigo recordar o tempo certo. A minha namorada, que eu estava namorando ali há 2, 3 meses, um período curto que eu estava namorando,
chega e fala, preciso conversar com você. Pô, legal. Acho que ela vai me ajudar, né? Eu estou num momento que eu não sei para onde eu vou, onde eu vou morar, o que eu vou fazer, tudo dando errado. Ela, poxa vida, agora ela vai me ajudar. Aí minha namorada chega, me chama e fala para mim assim, ó, eu tô grávida. Falei, puta, show de bola, era tudo que eu precisava ouvir nesse momento. Eu já tô com um pouco problema, e não que seja um problema, mas na situação que eu tô é algo que... É mais uma preocupação, né? É mais uma preocupação, é algo muito complicado. E como eu digo que, graças a Deus, Deus tem Muita caminhado e calma feito nessa as hora. coisas, com muita calma nessa hora, essa namorada minha que acabou me assustando naquele momento, hoje é a Renata, minha esposa, que faz 22, 23 anos que eu tô com ela. É minha esposa, eu tenho uma filha que agora, Fantástico. em dezembro, a Isabela faz 21 anos, então eu fui pai muito novo, eu fui pai com 19 para 20 anos, minha esposa foi mãe com 17 para 18, era de menor naquele momento, foi mãe e graças a Deus, com todos esses desafios, eu digo assim, eu sou muito privilegiado, eu só tenho que agradecer, eu não posso reclamar. Porque a história minha é essa, a história minha é uma pessoa que ama a cidade, que tem um carinho pela cidade, que eu sou muito grato por tudo que eu construí na cidade. Por quê? Eu nunca tive um tênis, eu nunca ganhei uma camiseta do meu pai, da minha mãe, eu nunca sequer dizer, você é herdeiro. Herdeiro do quê? Precisava pelo menos achar o nome dele. Então, assim, só que isso eu nunca me apeguei em nada disso. Então, depois, com 20 e poucos anos, eu fui descobrir que eu tinha 2 irmãs, que eu tinha um irmão. Depois eu fui descobrir que a minha mãe também teve outra irmã. Então por quê? Porque a minha mãe seguiu a vida dela, casou com o meu padrasto, que hoje é até uma história engraçada. Eu digo assim, eu tenho 41 anos de idade, vou fazer 42, a minha mãe está com o meu padrasto há 40 anos. Então não posso nem julgar ela, dizer, a sua mãe seguiu a vida, a sua mãe... Não, hoje eu consigo entender, eu consigo ter amadurecimento de ver a situação dela. Uma menina de 15 anos ficando grávida, sem estrutura nenhuma, naquele momento, arrumou um namorado, arrumou um serviço, foi para Campinas e deixou o filho lá com a mãe dela que tinha condição de cuidar. Legal. E dentro dessa história hoje, ela tem o meu respeito. Ela tem o meu respeito, mas ela não teve a convivência, a vivência do filho, o ensinamento e tal. Então ela tem meu respeito. Tanto é que ela teve com o meu padrasto lá uma filha, que é a Vanessa, minha irmã, que hoje tem 33 anos, a minha irmã. E meu pai, depois eu vim buscar a história, saber, quando eu conheci as minhas irmãs, que o meu pai eu nunca conheci, não cheguei a ter contato. Peraí, Thiago, vamos finalizar o primeiro bloco. Então vamos. Aí você conta a história. Calma aí, deixa nós finalizar aqui. Pra gente finalizar essa primeira parte do programa, eu posso dizer que você fez dar certo até dar certo? Não tenha dúvida, e vamos continuar lutando para fazer dar certo. Muito show de bola. Olha, a gente vai para o nosso intervalo, já a gente volta com mais podcast Empresário em Foco. A conversa tá ótima, por isso que o tempo tá passando voando, né? Mas já a gente volta, vamos conhecer os nossos apoiadores. Já a gente volta, até já. Sensacional. O que era bom ficou muito melhor. A rede de farmácias Big Forte chegou em Santa Bárbara do Oeste, unindo tradição e modernidade. Big Forte, Prata 3, Rua do Raion, 828, Jardim Esmeralda. Telefone 3628-9210. Big Forte, Prata 2, Rua Campo Grande, 685, Cidade Nova. Telefone 3458-4164. E Big Forte Prata 1 com manipulação. Avenida da Indústria 650, Jardim Pérola. Telefone 3457-9430. A sua farmácia de confiança agora é Big Forte. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone
3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos, pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação, metodologia comprometida com a inovação, educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Participe da campanha Pedalando com o Papai da Assisb. Oferecimento Dani Cosméticos, Lovati, Farmácias Big Forte, Tomás Magazine, Gerencial Escritório Contábil, Ótica Visual, Comercial Campanholo, Unip, Silva Magazine, Tito Farma, Julinel, Christian Tex, Cicobi Assicredi, My Way Idiomas e Comercial Balancim. Compre no nosso comércio, peça seu cupom e concorra a 10 lindas bicicletas Aro 29 marca Houston. Campanha Pedalando com o Papai. Realização Assisb. Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta com o nosso podcast Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Muito obrigado! Agora o segundo bloco, né? Agora tem a Gabi com o setembro, o ano inteiro, setembro amarelo o ano inteiro, né? E falando nisso, já vamos chamar ela, né? Chama a Gabi. Grande Gabi, é com você! Pessoal do podcast Empresário em Foco, sou a Gabriela de Zeró, estou com vocês em mais um programa. Quero abordar rapidamente aqui alguns temas que na verdade já foram muito abordados por mim, mas que englobam um novo tema. Quero falar um pouquinho sobre a importância do autoconhecimento, e sem esse autoconhecimento também a gente não consegue perder o medo de ficar sozinho. Esse medo de ficar sozinho muitas vezes se dá ao apego da gente ter alguém do nosso lado que não faz parte da nossa rede de apoio. Essa pessoa muitas vezes está minando a nossa saúde mental, essa pessoa está deixando que a gente permita ficar num relacionamento tóxico e a gente não consegue se desvencilhar disso. A gente ficando nesse relacionamento tóxico, a gente não consegue pedir ajuda a mais ninguém, porque essa pessoa não faz parte da nossa rede de apoio, que é outro assunto que a gente já falou muito aqui também, sobre pedir ajuda, sobre formar redes de apoio. Então,
eu gostaria que vocês frisassem muito isso e priorizassem a saúde mental. O medo de ficar sozinha, ele se dá muito pela falta do autoconhecimento, muito. Então, a maneira de que a gente vai ter esse autoconhecimento, a gente vai em busca do autoconhecimento, é através da terapia, através da psicologia. E a gente só consegue isso com profissionais qualificados. Então, é muito importante que a gente tenha profissionais incríveis ao nosso lado, capacitados, seja na psicologia, na psiquiatria. E a gente já falou muito sobre isso aqui, mas é um assunto que eu não me canso de falar, porque essa é a chave de se priorizar uma saúde mental. Esse ano, eu já fiz toda a programação do Setembro Amarelo o ano todo. Em setembro a gente começa a nova programação, serão 12 lives em novo formato, diferente do ano passado. A programação está incrível, logo eu venho trazer para vocês, inclusive. E eu quero trazer, assim, um conteúdo de qualidade para vocês. E quero deixar muito claro o quanto é importante esse autoconhecimento. A gente tem muito medo do novo. O novo assusta. Então, se a gente tem uma ideia do passado onde ficar sozinha não era gostoso, ficar sozinha doía, a gente precisava do outro para se completar, quando a gente pensa nisso novamente, estando ao lado de alguém, por mais que esse alguém nos machuque, vai doer novamente, porque a gente tem aquela ideia presa do passado. Por isso que precisamos nos autoconhecer para ver que o novo pode ser diferente, para ver que nós somos uma nova pessoa. A gente está em constante evolução, em constante aprendizado. Sozinho muitas vezes não é possível, na maioria das vezes, na verdade. Então, essa programação vem aí para que essa ideia fixe na nossa cabeça, e eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho só com essa dica de hoje e deixem recadinhos para mim lá na DM do que a gente pode falar aqui nos próximos programas. Sigo com vocês, na próxima semana estou aqui novamente. Um beijo, uma boa semana, até mais. Valeu, Gabi, muito obrigado pela sua participação, você é fantástica, sempre trazendo dicas incríveis aqui dentro do nosso podcast Empresário em Foco. Muito, mas muito obrigado mesmo pela sua participação e pela participação de todos os nossos telespectadores. Deixa eu aproveitar aqui e falar um pouquinho da nossa Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste, a campanha... Cartaz tá aí, ó. Isso, a campanha do Dia dos Pais, vai comprar o presente do papai, aproveita, compra nas lojas participantes da campanha. Seu Luiz da Big Forte pediu, ó, lá tem cupom, tá Isso. Distribuindo o cupom, vai Passa lá na Big nas Forte. 3, né? Na 1, na 2, na 3. Pede o tem cupom. Né? Comprou, pede o seu cupom pra você, Gente, ó, deixa eu participar. aproveitar. E tem uns kits pro Dia dos Pais lá, viu? Que bacana. Que ele montou, preço show de bola. Vai participar? Não, tem o kit. Pra comprar pro pessoal papai. comprar Puxa de vida. presente. Vai lá na Big Forte também, que ela é parceira da nossa associação comercial, parceira da campanha do Dia dos Pais. Compra o kit, parceira do podcast Empresário em Foco, compra o kit para dar de presente pro papai, pede o cupom e participa. Falando em pedir o cupom, gente, ó, o cupom, ele tem 2 lados. O lado da frente, que é para baixar o aplicativo. Quando a pessoa baixa o aplicativo no cupom, elas têm que se cadastrar. Você se cadastra direitinho com nome, CPF, endereço, o e-mail direitinho. Aí cadastrou, deu certo, cadastrou, beleza. Aí você vira o cupom do outro lado, tá? E aí você vai lá na aba campanha, entra na aba campanha, a gente tem até um vídeo explicando isso, né? Entra na aba campanha e aí você pede para ler o QR Code. Aí você vai ler o QR Code e o cupomzinho vai cair lá na associação. Às vezes tem pessoas que não estão fazendo isso, aí não consegue ler e dá erro mesmo, tá? Então faz o processo direitinho. E tá lá no na CISB o pessoal ajuda, se quiser ir lá também. Exatamente, pode ir lá que a gente ensina vocês com muito amor e carinho. Deixa eu mandar um abraço para Dona Ivete, lá do Jade, que ela mandou uma frase aqui pra gente, ó. Opa! Vou ler agora pra Show vocês, de ó. bola. Você pode tudo, menos desistir. Ela manda um monte de frases, eu vou falar uma por programa pra vocês. Assim, ó, sensacional. Dona Ivete, um beijão. Você pode muito tudo obrigado. menos desistir, Você valeu. pode tudo menos desistir. Faça dar certo até dar certo. Ó, o pessoal do Pedala
pessoal do Pedala também mandou aí, vocês estão vendo aí o cartaz, vai ter o Pedal Solidário, que é o Dia Nacional do Ciclista, dia 21 de agosto, vai ter o Pedal Solidário, e o pessoal que participar tem que fazer a doação de 1 litro de leite. Então presta atenção aí, valeu. E participa, vai pedalar, vai fazer exercício, viu, Ronaldo? Legal, vamos nessa. Vamos com o Empresário Conectado? Agora, Empresário Segundo Conectado. episódio para você começar a vender na internet pelo Mercado Livre, tá? Os meninos da base do e-commerce, fica com vocês aí para vocês assistirem. Já pega o caderninho, a caneta e começa a anotar, que é dica boa para você vender mais. Show de bola! Fala Gabriel, fala Ronaldo, tudo bem com vocês? Bom, é um prazer enorme nós aqui da base do e-commerce estarmos gravando mais um episódio do Empresário Conectado, não é? A aula passada a gente falou um pouco como criar, né? Mostrou como criar uma conta no Mercado Livre, e hoje nós vamos dar uma dica, sim, imperdível para vocês. Antes de saber como cadastrar um produto, não é bom saber qual produto vender? Você sabia que o Mercado Livre já te fala o que está em tendência e o que não está em tendência? Eu vou mostrar para vocês. Bom, primeiramente você entra aqui no google.com e pesquisa assim, ó, Mercado Livre Tendências, ó, já apareceu aqui pra gente. Entrando em Mercado Livre Tendências, ele vai mostrar o que tá pegando, assim, o que tá mais vendendo, essas pessoas estão procurando dentro do Mercado Livre. Olha aqui que beleza, né? Então, por exemplo, os produtos que mais cresceram, né? Então, detector de ouro, detector de metais, o pessoal tá querendo encontrar dinheiro aí, ó. Antena interna. Então, assim, ó, se você tiver similaridade com esse tipo de produto, se você tiver um bom fornecedor, se você já trabalhar com algum tipo de produto, já é uma dica bacana, tá? Outra dica que a gente sempre dá para os nossos clientes que ainda não sabem o que querem vender é assim: o que você consome como hobby, o que você gosta de consumir. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Se você for trabalhar com produtos de futebol, você tem chance de gostar mais, porque você já entende do produto, você já tem mais facilidade de lidar com esse tipo de produto. Então, além de ver o que está com mais tendência nesse mercado, nós vamos ver também uma coisa, o que eu entendo, se eu já trabalho com esse produto, se eu gosto dessa área, né? Então, por exemplo, aqui, ó, as buscas mais desejadas, as tendências mais populares, ver por categoria. Então, por exemplo, eu quero vender alimentos e bebidas. Se eu clicar aqui, ó, o Mercado Livre vai mostrar, ó, o que eles estão mais pesquisando. No caso, Nescau está em maior crescimento, depois chá, condimentadora, água com gás. Ó, o pessoal está vendendo água com gás. Você fala que dá para vender tudo na internet, o pessoal compra água com gás pelo Mercado Livre, pô. Aqui, ó, vamos lá, tendências. Vamos buscar agora por comida preparada. Congelados, vamos ver a parte de congelados. Pizza é o que está mais em alta, então vamos entrar em pizza. Ele já vai mostrar o que tem aqui, ó, de ingredientes para pizza. Então, assim, é uma forma de você conhecer um pouco o mercado antes de investir seu dinheiro. Antes de você comprar estoque, antes de você começar a investir de fato, conhecer o mercado que você quer estar trabalhando, né? Então aqui estão todas as categorias do Mercado Livre, você pode ir navegando por aqui. Então, ó, eu trabalho com instrumentos musicais. Vamos ver quais são os produtos, ó. As buscas que mais cresceram: transmissor para guitarra, abraçadeira. De repente você quer investir um dinheiro enorme em contrabaixo, e aí você vai ver que o pessoal não está buscando contrabaixo aqui. Então você tende a economizar e não gastar, não arriscar seu dinheirinho suado num produto que talvez não vá virar. Legal? Essa foi a dica de hoje. Usem o Mercado Livre Tendências, entra lá, pesquisa, dá uma navegada e vamos começar a vender online. Um abraço, pessoal! O que era bom ficou muito melhor. A rede de farmácias Big Forte chegou em Santa Bárbara do Oeste, unindo tradição e modernidade.
Big Forte, Prata 3, Rua do Raion 828, Jardim Esmeralda. Telefone 3628-9210. Big Forte, Prata 2, Rua Campo Grande 685, Cidade Nova. Telefone 3458-4164. E Big Forte Prata 1 com manipulação. Avenida da Indústria 650, Jardim Pérola. Telefone 3457-9430. A sua farmácia de confiança agora é Big Forte. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos, pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação, metodologia comprometida com a inovação, educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Participe da campanha Pedalando com o Papai da Assisb. Oferecimento Dani Cosméticos, Lovati, Farmácias Big Forte, Tomás Magazine, Gerencial Escritório Contábil, Ótica Visual, Comercial Campanholo, Unip, Silva Magazine, Tito Farma, Julinel, Christian Tex, Cicobi Assicredi, My Way Idiomas e Comercial Balancim. Compre no nosso comércio, peça seu cupom e concorra a 10 lindas bicicletas Aro 29 marca Houston. Campanha Pedalando com o Papai. Realização Assisb. Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta com o nosso podcast Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores, como disse o Gabriel, né? Se 1% de vocês que estão nos assistindo se motivarem, se inspirarem com a história que nós estamos trazendo,
a gente já fez A a nossa nossa missão parte. tá cumprida. Parabéns. E falando em parabéns, parabéns à nossa Associação Comercial Industrial de Santa Bárbara do Oeste. Por quê? Porque a gente está com a campanha do Dia dos Pais. O Dia dos Pais está chegando e olha que bacana. Você pode comprar no comércio de Santa Bárbara do Oeste, pedir o seu cupom, porque você vai concorrer a 10 bikes fantásticas, Aro 29. Ainda dá tempo, corre Pode lá. pedir o cupom aqui, ó. Isso! Tá? Pede Peça o seu pra cupom mim, através no do nosso YouTube, Instagram, através no do Instagram YouTube, e no WhatsApp. no WhatsApp. Tá? A gente vai mandar Peça pra o seu vocês cupom de que a gente manda para grátis. você. Você vai concorrer às 10 bikes. Deixa eu fazer se cansar um pouquinho agora. Pode? Opa, de novo, tô cansado já de tanto fazer exercício. Não voltou pra academia não, viu, Ai, Vini? meu Não Deus voltou. do céu. Mas olha, só de ver eu já tô... Já sou, né? Ó como eu tô sarado, ó. Eu tô vendo. Ah, cara, sambola. Não tem vergonha na cara pra essas coisas, mas tudo bem. Ó, o Vi vai colocar pra vocês aí, o Alan trouxe novidade, uns exercícios bacanas pra você fazer, empresário, fazer em casa, no escritório, tá? E se mexer, cuidar da sua saúde é muito importante, Não, tem que se mexer. ok? Cuide da sua saúde, Sempre. tá? Você é empresário, eu sei que você não tem tempo, eu sei que não sei o que, você não tem que priorizar isso também. Eu falo ando muito isso pra quilômetro ele. buscando pãozinho. É, claro, 100 metros, que é a padaria na esquina de casa, da casa dele. Não, Mas- não é nessa, na outra. Essa não abre às 6 horas. Deixa eu chamar, Alan. Vamos Vai, lá. Alan. Fala empresários, tudo bem? Meu nome é Alan Araújo, sou personal trainer. Vou passar para vocês um treino hoje em forma de circuito, ok? O que é um circuito? São 3 exercícios em sequência que você vai fazer por 30 segundos. Ao terminar os 3, vai descansar durante 2 minutos e fazer mais 5 vezes a mesma sequência, ok? O primeiro de hoje é o seguinte, é um polichinelo com a mão na frente, ó. Fechou a perna, fechou o braço, abre e fecha os dois juntos, ok? Segundo, apoia numa muretinha, braço esticadinho, abaixou, subiu, baixou, subiu, durante 30 segundos também. E para fechar, rela no chão, dá um salto para o lado, rela no chão, salto para o lado, rela no chão, durante 30 segundos também. Terminou, descansa 2 minutos e faz isso durante 5 vezes, valeu? Estamos de volta! Ô, Valeu, Alan! Alan. Valeu, Alan. Eu fico cansado só de ver esses exercícios aí, mas eu também pratico. A hora que eu Vocês tô não estão vendo, mas assistindo, ele eu não pratico. fica nem vermelho pra falar isso pra vocês. Viu, que mas ele eu vou pra não se padaria mexe. buscar um pãozinho a pé, meu. Eu já ando, já faço isso. Não, tem que fazer. Tem que né? fazer Tem que criar exercício. vergonha na cara e voltar a fazer sim. Deixa eu perguntar Com um negócio pro Thiago certeza pra ele absoluta. continuar contando a história bonita dele. Tá bom. Só para finalizar, então, obrigado, Alan, né? Essa participação é fantástica dentro do nosso programa podcast Empresário em Foco. E obrigado à nossa associação comercial. Você está vendo o cartaz aí da campanha de prêmios, uma campanha fantástica, maravilhosa. Compre no comércio de Santa Bárbara. Peça o seu cupom e boa sorte! Thiago, e aí? Depois de conhecer, você chegou a conhecer o seu pai? Como que foi, ou não? Não, na verdade não. Na verdade eu nunca cheguei a conhecer, eu vim saber da história do meu pai, um pedaço da história, um pouco da história, quando eu conheci meus irmãos, que são 2 irmãs e um irmão, porque daí eu vim saber que naquele momento que meu pai acabou se separando da minha mãe, que ela estava grávida, ele também foi embora para São José do Rio Preto, lá ele instituiu uma família e acabou voltando para Americana já casado com outra esposa, né? Então, do mesmo jeito que a minha mãe criou uma família em Campinas, meu pai foi em São José do Rio Preto, fez outra e retornou para Americana. E eu tive 2 irmãs e um irmão, que é a Cíntia, a Marcela e o Bill. Aí eu tive 3 irmãos, então 2 irmãs e um irmão por parte de pai e uma irmã por parte de mãe. Legal. E aí eu vim saber da história do meu pai, que na verdade quando eu tinha 8 para 9 anos mais ou menos de idade, o meu pai acabou falecendo lá em São José do Rio Preto ainda, ele era comerciante lá, tinha loja de material esportivo na cidade, e ele acabou falecendo lá num acidente que teve e tal, ele acabou morrendo. E aí meus irmãos também ficaram sem pai e com a madrasta. E aí
vim conhecer essa história quando eu já tinha 20 e poucos anos, então não cheguei a conhecer, não cheguei a ter contato, não tive interesse também de trazer o nome do meu pai, de ter o sobrenome dele, então, por ser Tiago Martins, hoje o Martins vem da família da minha avó, da família da minha mãe, que são os Martins. Foi a sua avó eu que segui, criou, o sobrenome do meu pai é Bueno Quirino, então hoje eu conheci tios, conheci a minha avó paterna, conheci meu avô paterno, mas eu não quis ter um vínculo porque é diferente. Então, a minha família era ali quem me criou, quem me deu uma estrutura, que eu acabei ficando sem. Aliás, família é sempre aquela que cria. Que está próximo, que te dá um suporte, que dá. Eu devo muito hoje, quando a gente diz de ter escolhido um caminho, de poder ter chego, é por causa do ensinamento que a minha avó e meu tio me deu, da estrutura que me deu no momento que eu mais precisei. Poxa vida, os tapas, que naquela época ainda a gente tomava uns tapas, hoje não pode mais. Então, eu falo assim, eu sou muito grato. Sim. E aí você começa hoje não pode mais, a criar uma estrutura, hoje não dá nem para pensar, né? Então, eu falo assim, e aí dentro daquele momento eu abracei a situação com a Renata, hoje minha esposa, e falei, viu, vamos vencer, eu já venci até aqui, sempre tive desafios, sempre foi propósitos de Deus na minha vida, e vamos seguir. E você sabe que você falou de propósito agora? A gente seguiu. Mas eu vejo a sua filha nessa questão aí como um propósito de Deus para você, é um propósito. Não tenha dúvida, ali foi o momento, a chavinha. Talvez se eu tivesse a minha filha 5 anos depois, não seria teria sido a mudança mesma coisa, que foi naquele momento. Então nada acontece por acaso. Tanto é que você só tem que escolher certo, tem que fazer a escolha certa. Tem que ter a escolha certa e acreditar que pode dar certo, que dá para fazer dar certo. E o senso de responsabilidade. E o senso de responsabilidade. Tanto é que naquele momento eu peguei e tinha que buscar novas maneiras de ter renda. Porque só o serviço meu, naquele momento eu trabalhava de lavador de carro ali na Avenida Saudade, tinha um salário fixo, mas era curto. E eu tinha que buscar maneiras de aumentar a receita, porque eu ia ter que pagar aluguel, eu ia ter que ter um custo ali com a minha esposa grávida, que era minha namorada, eu tinha vários custos. Então, no primeiro momento, eu tive que buscar oportunidade. Foi na onde eu iniciei com eventos. Comecei a trabalhar com eventos, fazer as exposições, fazer os encontros de carro, comecei a fazer as festas, e ali foi indo. Quer dizer onde eu que passei. Veio o empreendedor, começou aí, então. O empreendedor veio naquela necessidade, naquela dificuldade. Naquela dificuldade, eu falei, eu preciso buscar algo. Legal. E ali eu comecei a empreender, comecei a buscar, comecei a fazer evento. Quando deu 2, 3 meses que eu estava fazendo evento, falei, já não posso ficar mais no serviço. Você viu que você falou um negócio de necessidade? Olha que interessante. Essa semana eu estava de início a leitura do dia 10 para frente, até o dia 10, do dia 10 até o dia 10 do outro mês, eu tenho uma leitura de um livro para fazer, seja de empreendimento. E agora eu iniciei uma nova leitura. E lá tem uma frase de um sheik de Dubai, um dos criadores de Dubai. Correto. E ele fala o seguinte, eu vi a necessidade de fazer isso porque eu não tinha uma vida digna. Né? Existia a necessidade. Então, olha o que Dubai é hoje. Mas ele fala assim, o meu filho vai andar eu andei de camelo, meu pai andou de camelo, o meu filho e eu hoje andamos de Land Rover, Mercedes, Ferrari, né? Só que o neto do meu filho, o filho do meu filho ainda vai andar de Mercedes, Ferrari, mas o meu bisneto vai voltar a andar de camelo. É isso aí. Porque ele não tem mais a necessidade de fazer algo de construção. Se ele não entender isso, ele vai voltar a andar de camelo. Isso é uma realidade. De quem passa dificuldade, você tem 2 caminhos. Ou você continua andando de camelo, ou você vai buscar a Ferrari, a Lamborghini, a Mercedes. Mesmo. Então, veio empreendedor, nessa transição, comecei a fazer os eventos. Comecei na área de eventos, fazer as exposições, encontro de carros antigos, o encontro de moto. Comecei a fazer os eventos, onde eu permaneci por 20 anos na área. Graças a Deus atingi uma credibilidade, um nome, um know-how muito grande no meio. Aí veio político. Veio até a história da Festa do Peão, que eu tenho uma história interessante. Conta pra gente. A Festa do Peão de Americana, uma festa que inicia lá na esquina da minha casa, no bairro Cordenúncio, onde eu vou participar da festa como guardador de carro. Após alguns anos, com um empreendedor,
com a ideia de acreditar que daria certo, comecei a fazer os trabalhos de evento, acabei indo para a Festa do Peão com um projeto de um camarote. Chegou no momento na Festa do Peão que eu estava junto com a diretoria da festa, eu tinha o camarote Elite Americana dentro da festa, eu fazia toda a parte de venda, comercialização do Brahma, do Super Bull, eu administrava todas aquelas moças que chegavam, eu cheguei a ter... Quanto tempo para chegar nesse... Quantos anos foram? Quanto tempo de... 15 anos, 12, 15 anos depois, eu já estava na Festa do Peão com 80 funcionários lá dentro, participando, legal. Onde eu permaneci na Festa do Peão. Durante 12 anos, 12 anos, eu permaneci na Festa do Peão, dando um suporte, usando lá a camisa do Clube dos Cavaleiros, estando junto com o Beto, com o Pé, com toda a diretoria, literalmente administrando a Festa do Peão, na qual eu iniciei lá olhando o carro na parte de fora. Mas por quê? Porque eu não tinha dinheiro para entrar, por isso que eu olhava carro lá, senão eu estaria lá dentro. Então, era muito engraçado. E eu falo assim... Então, os desafios veio na minha vida e eu tive que encarar e tive que vencer. Tanto é que chegou no momento que eu falei, poxa, Festa do Peão, conquistei, criei, só que aqui eu estou limitado, aqui eu não tenho mais para onde crescer. Foi na onde veio o desejo da política, o conhecimento que eu tinha feito, sempre junto com a administração, sempre acompanhando o prefeito hoje, Chico Sardelli, que é do meu bairro, que também é nascido no Codenúncio, que sabe da minha história, acompanhou meu trajeto de vida ali, quando eu era criança, ou não, tem coisa que marca, que é engraçado, quando eu era moleque, no final da tarde, 5 e meia da tarde, a gente descia em 3, 4 amigos lá na Confecções Sardelli, que era no final da Professor Miguel Couto, perto da Avenida Saudade, com as costureiras, tinha aquelas fileiras nos salões da Confecções Sardelli, né, que fazia as camisetas e tal, aquelas fileiras de costureira lá, e a gente descia no final da tarde, por quê? Se a gente juntasse todo aquele retalho, aqueles cortes de pano que ficava no chão e ajudasse elas a limpar todo o pavimento lá do chão, o salão todo lá, e ensacasse para elas poder levar embora, ela dava dinheiro pra gente, dava pacote de bolacha. Então, o Chico me conhece essa história. Então, a gente participou da história do hoje Chico Sardelli prefeito. E aí, dentro dos eventos, eu cheguei num patamar que, modéstia à parte, eu falei, eu não tenho mais para onde crescer. Consegui meus objetivos, consegui chegar onde eu queria, eu vou buscar novos desafios. Como a minha vida sempre foi pautada em desafio, eu falei, eu vou partir para a área de política, vou ser candidato a vereador. Daí eu pensei no primeiro momento, é uma dificuldade muito grande, por quê? A gente sabe a história, que os vereadores da cidade de Americana são vereadores de família tradicional, são gente que tem nome, ou gente que tem um financeiro. Como que um menino, literalmente, lá do Codenúncio, sem pai, sem mãe, sem estrutura financeira, sem nada, ia ser vereador? Então, no primeiro momento, eu falei, pô, eu tô querendo também buscar algo que não dá para alcançar, é distante, eu preciso, né, ter um pouquinho de ponderamento. Mas não. 2012, o Diego, que era prefeito, e o Chico me chama para uma reunião e insistiu para mim ser candidato a vereador. Sai, vereador, nós vamos te ajudar, vai ser legal, você vai conseguir. Eu falei, não vou sair. Naquele momento, eu não senti uma firmeza, eu achei que eu não estava preparado para aquilo, achei que não estava e falei, não vou. Mas, Thiago, como que se prepara para ser vereador? Então, é aí que tá. Eu acho que é uma pergunta que eu falo. Interessante. É uma sensibilidade que a gente tem, eu tinha comigo. Foi muito engraçado, que eu tinha comigo o seguinte... Você tem que ter uma base. Eu nunca tive no poder público, eu não conheço nada do lado de lá, eu não sei como funciona. O que eu tenho com o poder público? Eu preciso de interdição de rua, eu preciso de alvará para os eventos, eu preciso de apoio da Guarda Municipal. Eu tinha relacionamento com todo mundo, conhecia todo mundo, mas eu nunca tinha estado do lado de lá. Então eu tinha maneira de eu ver do privado, que se eu quiser eu pago, eu faço, se eu tiver condição eu monto, eu desmonto. E o público eu não tinha essa noção. E aí eu fiz um pedido ali para o Chico e para o Diego. Falei para eles o seguinte, falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu não vou ser candidato a vereador, eu não quero ser candidato nesse momento, eu vou ajudar vocês. Naquele momento o Diego estava indo para a reeleição dele, falei, eu vou ajudar vocês, e se vocês chegarem, der tudo certo e tal, aí eu vou estar próximo e vou aprender como que funciona o público. E aí, se eu gostar, na próxima eleição eu sou candidato. E ali eu fiz um acordo, foi uma maneira de eu fugir daquela pressão naquele momento. 2012 não fui candidato a vereador, ajudei eles na campanha, fiz tudo o que tinha que fazer. Quando foi em 2013 eu recebo o convite do prefeito Diego para mim participar da Secretaria de Transporte e Sistema Viário. Ele fez um convite e falou, Thiago, venha trabalhar conosco
para você entender e ver se é isso que você quer. Bacana. E aí eu fui convidado, entrei na Secretaria de Transporte e Sistema Viário, minha primeira experiência no poder público, cheguei lá em março de 2013 e saí em agosto de 2014. Fiquei lá por 1 ano e pouquinho, onde eu aprendi, eu entendi como funcionava o poder público, ali como subsecretário da Secretaria de Transporte e Sistema Viário. Naquele momento o secretário era o finado Decinho Rosolém, que tinha sido vereador, e com as conversas do Decinho, com as histórias, eu me interessei em ser vereador. Então, quando eu saio da secretaria em 2014, no dia seguinte eu falei, eu vou ser candidato a vereador. Aí eu fui lá, procurei o prefeito, que hoje é prefeito Chico era o deputado naquele momento, procurei ele e falei assim, Chico, vim te falar um negócio. Ô, Thiago, diga aí, o que você está precisando? Falei, não estou precisando de nada, vou dizer para você que eu vou ser candidato a vereador. Thiago, você tá maluco, rapaz? Nós estamos indo para eleição de deputado. Falei, tô te avisando, daqui 2 anos. Pô, mas tem eleição antes, cara. Não, eu tô pensando em 2016 eu vou ser candidato a vereador. Só que é o seguinte, queria te falar um negócio aqui. Eu vou ser candidato a vereador e vou ser eleito vereador em 2016. Vou ganhar a eleição. Chico olhou para mim assim, tá bom. Acho que ele falou, né? Doido, coitado, falta 2 anos, ele já tá. E ali o Chico pegou e falou, beleza, lembro como se fosse hoje, falou, Thiago, tá bom. Pô, mas vamos pensar nessa agora, depois pensa na outra. Falei, beleza. Ajudei o Chico ali em 2014, em 2015, 2016, fui trabalhando para ser candidato a vereador. E ali fui entendendo, fui aprendendo, fui tomando gosto. Quando eu venho para a eleição em 2016, numa chapa totalmente difícil, numa coligação onde eu tinha o presidente da Câmara, Pedro Peol, onde eu tinha o vereador Odair, que era 3 mandatos, onde eu tinha um Theo Feola, que já tinha 2 mandatos, tinha 2.000 e poucos votos, onde tinha uma chapa muito difícil, eu entro ali, e ali eu fui buscando o que eu tinha que fazer dar certo. 2016 você 2016. foi eleito? A minha primeira oportunidade, eu fui eleito o vereador mais votado da coligação. Eu fui eleito o vereador mais votado naquele momento, onde tinha 3 vereadores, eu atropelei todo mundo, literalmente. Sabe, eu perguntei, mas tem gente que não lembra, não sabe. E acabei sendo eleito o vereador mais votado do PV. Objetivo. Cumpri, busquei, e ali eu provei que daria para dar certo algo que eu achava que não poderia dar certo. 2 anos, gente. 2 anos antes, planejou. É isso aí, busquei. E fez dar certo. Bacana. Ele não foi 30 dias, 15 dias antes, vou ser vereador e já era, entendeu? Às vezes pode dar certo também, tá? Sim, mas por experiência profissional, na maioria das vezes vai dar errado, entendeu? Aí você não vai poder culpar, é só você que é o culpado, quando dá certo e quando dá errado, né? Tiago, e agora? Essa questão de ser pré-candidato? Então, e aí? Vereador eu entendi. Tudo veio caminhando. Vereador, depois ele se tornou presidente, aí eu saio porque, segundo mandato, eu quero perguntar pra você, como pré-candidato, deputado estadual, o que você vai defender? Correto. Por que você teve essa ideia? E pensando em tudo que você passou. Por exemplo, a gente sabe que ainda é muito falha a falta de suporte para mamães grávidas, né, mais novas. Tem um monte de situação. Por exemplo, a situação de droga, porque você conviveu com essa situação, escolheu não fazer, mas conviveu. Sim. O que você pensa sobre isso e por que você decidiu... Se esse é um dos motivos que você decidiu caminhar agora para essa questão de ser deputado estadual. E é isso mesmo. Aí eu fui eleito vereador naquele momento, com 1.032 votos. Fui o vereador mais votado. 4 anos depois, eu sou reeleito com o dobro de votos. Eu fui o único vereador que aumentou 90 e poucos % a minha votação. Eu dobrei, literalmente saí de 1.032, fui para 1.900. Então dobrei minha votação de 1.000 para 2.000. Aí eu saio candidato a presidente, falei, poxa, agora eu fui reeleito vereador, quero ser presidente da Câmara. Fui candidato a presidente, tive 17 dos 19 votos, fui eleito presidente, estou presidente. Fiz um planejamento para poder realmente dar um up no legislativo, mudar a história da Câmara. E graças a Deus, mostrei mais uma vez que daria para dar certo. Consegui fazer a mudança do prédio da Câmara, consegui modernizar a Câmara, consegui fazer todo aquele planejamento que eu tinha feito de 2 anos, com 1 ano e meio eu atingi. E aí, posso dizer para você com tranquilidade, eu não me programava para ser deputado.
Eu não, eu quero ajudar meu município, eu amo a Americana, eu tenho um propósito, um sonho meu dentro da cidade americana, só que daí, a hora que você está na vida pública, que a gente começa a entender como que funciona a política, a necessidade dos municípios, e aí a presidência me deu o conhecimento da região metropolitana. Eu fui eleito vice-presidente do Parlamento Metropolitano, onde é 21 cidades da região metropolitana de Campinas, que a gente discute com 21 presidentes de câmaras mensalmente, todo mundo numa mesa, as dificuldades de cada cidade. Então, hoje eu sei dizer para você a dificuldade da região metropolitana de Campinas. Qual que é as dificuldades Americana, qual que é de Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas. Então, eu comecei, dentro desses 1 ano e meio aí, entender as dificuldades, as necessidades que tinha a região e veio o desejo de ser pré-candidato a deputado estadual. Procurei o Chico, procurei o meu partido, procurei o grupo que a gente participa politicamente na cidade e falei, viu, quero colocar meu nome à disposição. Tem interesse. Como o prefeito Chico veio de 3 mandatos a deputado estadual, 2 de federal, e hoje ele está prefeito, ele não seria candidato a deputado, eu falei, eu gostaria de pôr meu nome. E aí a gente começou a discutir, tinha outras pessoas, era mais um desafio, porque nós temos o vice-prefeito, nós tínhamos no início um projeto do filho do próprio prefeito, que é o Franco Sardelli, nós temos outros deputados de Americana, que aumentou, que era o Cauê, que já tinha sido deputado. E a gente começou a discutir o quê? Gente, vamos deixar siglas partidárias de lado, vamos deixar o ego de lado, vamos deixar a vaidade, vamos construir um projeto pensando na região. Então, pensando na necessidade de ter um deputado na cidade americana, pensando na necessidade de ter um deputado na micro-região e pensando na necessidade de um deputado para a região metropolitana de Campinas. Esses 20 municípios que nós temos mais de 3 milhões e 300 mil habitantes, é um dos maiores PIB do estado de São Paulo, vamos discutir isso. Conseguimos chegar num consenso aonde o deputado Chico Sardelli não é candidato, onde o deputado Cauê Macris não é mais candidato, onde o deputado Antônio Mentor não é mais candidato, onde o vice-prefeito Odir Demarque não é mais candidato, onde o ex-prefeito Eric Hetz Jr., que era pré-candidato, abriu mão da sua candidatura, outros vereadores que foram candidatos, Silnei, Malheiros, Alfredo Ondas, outros, abriram mão para a gente criar um grupo e dizer, viu, vamos pensar um pouquinho no município, vamos pensar na nossa região, vamos eleger um deputado, e nisso meu nome acabou sendo concretizado ali, como representante desse grupo todo, pensando na administração, com ali o aval, com a bênção do prefeito e do vice-prefeito, a gente veio criando esse trabalho para pré-candidatura, que hoje, graças a Deus, tem andado. E a grande chance. Isso é fantástico. Ó, vamos discutir. A gente vai precisar encerrar para a TV, né? Acabou. Mas a gente vai continuar batendo papo pro YouTube, tá? Encerra pra gente aí, a gente volta a falar com ele. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês, obrigado aos nossos parceiros e patrocinadores, valeu Gabriel pra TV. Tchau, muito obrigado, valeu por nos acompanhar mais uma vez, vai lá pro YouTube, né, Podcast Empresário em Foco, e continua a ver esse papo que tá muito sensacional. Tiago, muito obrigado por você ter atendido ao nosso convite rapidamente e estar conosco aí para a TV. Um grande abraço. Imagina, eu que agradeço, eu fico muito honrado de poder ter sido convidado, eu acompanho o programa e eu sei do trabalho que vocês estão fazendo, a intenção de não só ajudar o empresário, mas também de impactar a vida das pessoas, de fazer o melhor para quem acredita. Então, estou muito feliz de poder estar aqui. E sempre que for convidado, conte comigo. É um prazer. Não, eu quero a próxima como deputado. Sim. Amém. Quando a vontade de Deus, estaremos aqui. Né? E você está fazendo para dar certo, venha como deputado. Para a gente finalizar a parte da TV, né? Às vezes a gente fica perguntando assim, o que a Americana pode fazer por mim? O que Santa Bárbara pode fazer por mim? Na verdade, não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. A pergunta é o que eu posso fazer pela cidade? O que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Essa é a grande pergunta, né? Então, fique com essa pergunta. A gente fecha aqui pela TV, mas continuamos no nosso podcast pelo YouTube.
Muito bem, pessoal, estamos aqui no YouTube e continuamos a conversa, né, desse Mais um papinho, gostoso. mais um pedacinho aí pra gente falar com o Thiago. Nosso podcast Empresário em Foco aqui, agora pelo YouTube. Escuta, Continuando, né? Thiago, essa questão, né, como deputado, imaginando você eleito, ok? Existe algum pensamento, proposta, primeiro, para as mulheres, especificamente, do que você viveu, do que você passou, né? Para que isso aconteça menos, porque a gente entende por que a sua mãe fez o que fez. Correto. Errado ou certo, cara, quem tem que julgar não sou eu, tá? Você tá me assistindo e etc. Ah, mas ela, cara, eu não vou julgar, não sou eu que tenho que julgar, entendeu? Isso não é questão de ser certo ou errado. O que a gente sabe é que ainda hoje, século XXI, certo? 2022, não existe um suporte claro, um suporte específico, porque muitas dessas mulheres, não era o caso da mãe dele, mas muitas dessas mulheres sofrem violência, sofrem abusos, e aí decidem pela boa vida, porque o filho ali tenha uma vida, deixar com os avós, deixar com outras pessoas, para que a criança não sofra a mesma coisa que ela está sofrendo. E a gente sabe disso porque a gente acompanha casos em Santa Bárbara, tal, etc. O que você pretende fazer em relação a isso, por exemplo? Você tem algo em mente que você possa, como deputado, ajudar a acontecer, né? Ajudar a ser feito isso para a nossa região? Não tenha dúvida, Gabriel, não tenha dúvida nenhuma. Como eu estava dizendo para você, esse conhecimento do Parlamento Metropolitano, esse conhecimento da RMC, a gente viu que uma das maiores necessidades, seja de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, das cidades que for, tanto a mais aqui encostado ou a mais distante, é saúde. E isso literalmente é saúde pública, isso hoje a cidade sofre com investimento, a cidade sofre com acompanhamentos, poucas cidades os CRAS funcionam, que é aqueles acompanhamentos, seja de mães, seja de grávidas, ou até mesmo de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, situações de abuso, situações... Então, hoje, na saúde municipal, na saúde, mais que tenha um pré-natal, mais que tenha um acompanhamento, ela não tem uma estrutura digna para as pessoas. E não vem ao caso se a pessoa foi abusada, se a pessoa foi de uma forma legal ou ilegal, independente da forma que foi, que aconteceu dela estar grávida, ela tem que ter um acompanhamento, não só um acompanhamento ali com a criança, mas um acompanhamento psicológico, um acompanhamento de orientação, porque uma criança, quando ela... posso dizer uma criança, uma menina de 15 anos, como foi minha mãe, como pode ser um adolescente de 16, 17, é uma criança gestando outra criança. Sim. Então tem que ter um acompanhamento ali, tem que ter uma estrutura mental, uma estrutura de acompanhamento, uma estrutura de cuidado, porque senão essa criança, a hora que nascer, ela vai trazer mais problemas ainda para o próprio poder público. Então nós temos que ter essa consciência que tudo que você faz antes, tudo que você tem, essa conscientização, esse ensinamento, você economiza lá na frente. E para o poder público é isso. Então uma das coisas que a gente busca e a gente tem visto e que despertou essa vontade de eu ser pré-candidato, de eu poder ser candidato a deputado, foi essa vontade de poder realmente buscar não só conhecimento, mas poder buscar maneiras de ajudar esses municípios. Então, seja ou de verba estadual, junto com o governo do estado, ou a gente dentro de uma Assembleia Legislativa, o vínculo que a gente cria também com o governo federal, tanto com os deputados lá na Assembleia, lá em Brasília, como também nós vamos conseguir ter um contato com não só com o governador, mas com o presidente, com o ministro. Sim. Nós vamos conseguir ter um elo e uma facilidade de chegar e buscar. A ideia, eu vejo assim, eu vejo muita gente polarizando, né? Você polariza. Só tem a perder a polarização, cara. Porque assim, independente de quem for lá, existe uma situação a tratar, ok? E aí eu vou para uma outra pergunta, que é a situação das drogas. Correto. Tá? Existe uma situação a tratar.
pô, nós não temos representantes, nós não temos pessoas que possam realmente representar, porque elas estão, às vezes, muito preocupadas em apoiar um X, um Y, e esquecem, cara, que quem que ela tem que apoiar é o cidadão, é o povo, entendeu? É a realidade. E assim, ó, você vai lá, existe verba, existe situações que você pode trazer para a cidade. Em vez do cara perder o tempo dele... E deve. Em vez do cara, do deputado, perder o tempo dele brigando porque ele apoia o Y, ele apoia... Eu nem vou citar nome aqui, tá? Mas assim, ele deveria perder o tempo dele buscando essa situação para resolver a situação na cidade, na micro-região, na cidade Gabriel, dele. hoje a política ela tá tão sem credibilidade por causa dos próprios políticos. Sim. Hoje é difícil você falar de política. Por quê? Nós temos que parar de contar história, de inventar mimimi, a gente ficar assim... Ah, mas agora veio a pandemia. Ah, mas agora... Antes da pandemia, adolescente não ficava grávida? Não, Antes da pandemia não tinha droga? Antes da pandemia o tudo hospital não funcionava? tava lotado? O hospital tinha vaga, estava tudo acontecendo, ninguém estava desempregado, É isso mesmo. estava todo mundo viajando, todo mundo sobrando dinheiro. Gente, vamos viver de realidade. Então a pandemia veio, sacrificou, poxa vida, não é isso que a gente vai discutir. O tanto de entes queridos que a gente perdeu, o tanto de pessoas próximas. Eu tive um desafio grande dentro dos desafios da minha vida, que eu peguei ali no primeiro momento tal do Covid, passei por uma semana, 7 dias na UTI, quase fui entubado. Eu tive uma experiência muito ruim com essa doença, então eu respeito a doença. Mas, a gente não adianta querer ficar abraçando e falar que todos os problemas que nós temos hoje foi devido ao Covid. A pandemia, se ela acabou ou não, nós vamos ter que conviver com ela, mas nós precisamos de políticos, nós precisamos de gente no poder público com atitude que resolva, que busca, que traga o problema pro peito e fala, vamos buscar uma maneira de arrumar uma solução. Thiago, porque você ficar chorando, você ficar reclamando, você não vai chegar a lugar nenhum. O ex-governador, por exemplo. E a pandemia eu vou trouxe citar coisa boa também. Sim, com certeza trouxe bastante Principalmente evolução, na área da saúde. Tecnológica e na área da saúde. Mas, vou citar o exemplo do governador do estado de São Paulo, tá? E se tiver vendo aí, é pra você... Nunca mais vai... na minha opinião, que eu me lembrar, nunca mais vai ser nada o Dória. Correto. Okay? Mas, enfim, o cara tava lá fechando tudo, tá? Não tô dizendo que é certo nem errado, mas ele tava lá fechando tudo. Só que ele tava fechando tudo, esquecendo das pessoas que precisavam daquele comércio aberto ou de uma solução para continuar vendendo, ok? Para continuar mantendo a família, mantendo os funcionários, etc, etc, etc. E aí ele tava lá no spa, no outro país. Não muito longe, num spa, né, aberto lá, sem camiseta, de shortão. Cara, como que você confia no político dessa forma? É isso que dá a falta de credibilidade dos governantes, que são as atitudes que os políticos, que os governantes fazem. Então eu digo assim, nós só vamos ver isso inverso, Gabriel, Ronaldo, nós só vamos ver isso de outra forma o dia que nós tivermos políticos que realmente pensam com a população, que tem conhecimento. Porque assim, porque isso nos entristece muito, cara. Isso aí, é igual você falou, tivemos a pandemia? Tivemos. Sim. Pô, ela veio, séria, foi um desafio muito sério, morreu quase 700 milhões de pessoas aí, 700 mil pessoas acabou no Brasil falecendo. Poxa vida, isso é muito triste, muita família perdeu filhos, perdeu o pai de família, a mãe. Eu passei um apuro ali que eu fiquei internado por 11 dias, 7 dele dentro da UTI. Então fala assim, todo mundo passou, só que o brasileiro, o paulista, o americanense, o barbarense, a região nossa, se reinventou. Eles buscou maneira de continuar a vida. Que quem não morreu de Covid não foi no outro dia e se suicidou, se matou. Não, continuou a vida e teve que se reinventar, teve que ter propósito, teve que buscar e acreditar que poderia fazer, como a gente está falando, dar certo. Então, eu acho assim, precisamos de políticos, de governantes que tenham conhecimento, que tenham essa linha de buscar a hora que você tem desafio. Exatamente. Porque, meu amigo, hoje você viver bem, com dinheiro no bolso, você viver bem, com carro bom, você viver bem numa casa boa, é legal pra caramba, é fácil viver. Mas vai viver bem, com dificuldade para comer, com dificuldade para ter as coisas, com filho pequeno pedindo leite você não tendo, você desempregado, você... É igual às vezes as pessoas perguntam, Thiago,
E os desafios que você passou na Câmara? Falei, não, cara, à frente da Câmara, os desafios que eu passei, que eu busquei conseguir combater, que eu consegui vencer, foi desafios que eu criei. Porque se eu quisesse ter sido um presidente, de ter cruzado o braço, ficado no Divino Salvador por 2 anos, ficar vendo passar o meu biênio, não tomar nenhuma atitude, o meu salário ia cair no mesmo dia, a plaquinha minha de presidente eu ia colocar na parede, a história minha eu tinha feito como presidente, mas não é isso que eu queria, não é isso, eu poderia ficar, Ronaldo, hoje no meu mandato vence, termina, né? A gente brinca que vence, que eu digo os vereadores, o prefeito, ele tem que entender que ele não é, ele está sendo, ele está passando, então a cadeira não é dele, nós estamos passando por aquele momento. Então, o mandato meu é até dia 2024, dia 31 de dezembro de 2024. Eu coloquei um propósito que 31 de dezembro de 2022, eu não quero mais saber da Câmara Municipal. Então, ou eu, tendo oportunidade, se Deus abençoar, se as pessoas entenderem meu propósito, de eu ser deputado, eu vou ser deputado, vou defender a Americana, vou defender a região. Se caso eu não ser deputado, não for o momento, não for da vontade de Deus, eu retornando, eu não retorno para a Câmara Municipal. Eu vou me colocar à disposição do prefeito, dizer, eu quero continuar ajudando a cidade, eu estou aqui para trabalhar, seja numa secretaria, seja numa autarquia, seja no gabinete, onde for, mas eu não vou ficar ali de braço cruzado, porque o que eu tinha que produzir na Câmara, eu já fiz. Eu sou um dos vereadores, com todo respeito à legislatura 2017, da legislatura 17ª e 18ª que eu passei. Eu sou o vereador que mais tem o projeto. Eu sou um dos únicos vereadores, para não dizer o único, que nunca faltou de uma sessão, que nunca deixou de ir na Câmara. Então, mas o Thiago... Não, é minha obrigação. Thiago, eu fiz meu dever, eu fiz meu papel. E eu gostaria que os demais fizessem também. Show de bola. É igual eu digo, eu não quero ser o melhor presidente, mas eu quero desejar que os próximos presidentes da Câmara que vier tenham o mesmo carinho, a mesma vontade e o mesmo interesse em ajudar a Câmara e gestar a Câmara da maneira que eu fiz. É só isso que eu quero. Isso é muito importante. O desejo de ser melhor é muito importante, porque você nunca está satisfeito com o que você está vendo e você quer fazer melhor. Isso todas as pessoas têm que ter. O meu desejo de ser melhor, fazer as coisas melhores vão melhorar para todo mundo. Isso é importantíssimo. Então a minha pergunta última pergunta para a gente finalizar. A minha pergunta e eu acho que é bem finalizando mesmo, na sua visão como deputado estadual, o que você acha que a Americana precisa? Americana e região. Região, mas mais Americana porque você é de Americana e é lógico, região, porque você vai fazer parte de um estado inteiro de São Paulo, mas você tem que ter a sua região, mas a sua cidade. O que você acha que a Americana precisa e que você pode fazer como deputado estadual? É uma pergunta muito interessante, é uma pergunta que a gente vem estudando ela e buscando no conhecimento nosso. A hora que você cata a região aqui, nós tivemos várias cidades em torno de Americana, não só Americana, mas as cidades em torno, como Santa Bárbara, como Campinas, como Limeira, cidades que teve eleição fora de época. Eleição porque prefeito foi cassado, porque prefeito foi... Não estamos discutindo quem foi errado ou quem estava certo, mas as cidades sofreram. E a Americana não foi diferente. A Americana, em 2014, passou por processo de eleição fora de época, cassação de prefeito, mandato tampão. Então, dando exemplo da cidade Americana, como você perguntou, outras cidades da região metropolitana de Campinas passou a mesma coisa. Sim. Limeira, Santa Bárbara, Campinas, que prefeito saiu, entrou. Não vou nem citar Paulínia, que Paulínia é algo vergonhoso, que dentro de um ano chegou a ter 4 prefeitos. Então foi algo assim, que na política é muito ruim. Então não tinha... a gente brinca que cachorro de vários donos acaba morrendo de fome. Paulínia sofreu muito. E a Americana também sofreu. Então eu vejo que dentro de uma Assembleia Legislativa ou dentro de um Congresso Nacional, o deputado estadual e o deputado federal, ele tem que ter esse conhecimento e ele tem que focar, ajudar esses municípios e sem escolher bandeira, sem sigla partidária. Porque eu não posso hoje, Ronaldo, pensar, o Thiago é do Partido Verde. Então o Partido Verde tem 16 prefeituras no estado de São Paulo. Eu vou beneficiar os prefeitos do meu partido? Negativo. Eu tenho que beneficiar as cidades que têm necessidade. Eu tenho que beneficiar a saúde, mas eu tenho que beneficiar o esporte, a cultura, o lazer, a infraestrutura, o asfalto, igual a cidade Americana.
Às vezes eu tenho uma liberdade muito grande com o prefeito. Ele pergunta para mim assim, Thiago, e aí, como tá? Chico, tá andando, mas ainda não é a cidade que eu quero. Não é a Americana que eu quero. A Americana que eu quero é a Americana toda recapeada, a Americana com asfalto legal, a Americana sem fila na saúde, a Americana sem ter fila de vaga de creche, a Americana tendo eventos, entretenimento, a Americana com esporte funcionando, tendo trabalho social. Né, aí você fala assim, nossa, mas então você está querendo viver no mundo da Alice no País das Maravilhas? Não, eu estou querendo viver no mundo que é o que eu busco para minha cidade, é o que eu busco para minha filha, que é o que eu busco o dia que eu tiver um neto, que o dia que eu tiver um bisneto, eu quero deixar uma cidade melhor. E eu tenho condição de deixar porque os homens públicos têm condições de fazer o melhor. Infelizmente, muitos pensam em interesse, em ego, vaidade e acaba prejudicando o que poderia fazer. Mas graças a Deus, como diz aqui o nome do programa de vocês, Empresário em Foco, nós temos que ter políticos em foco. Em foco de fazer o bem, focar em acreditar, conforme você diz, que dá certo, tem como fazer certo e tem como, nesse legado, nessa passagem, a gente deixar uma história de melhorar o dia a dia do cidadão lá na frente. Show de bola. Vou complementar. Então você, Thiago, se considera, aí vendo toda essa trajetória, um político empreendedor político que vem fazendo dar certo e buscando até dar certo. Não tenha dúvida nenhuma, não só buscando, como eu posso dizer para você com tranquilidade. A minha vida, hoje eu digo com maior tranquilidade e feliz por poder dizer isso. A minha vida deu certo. Tudo que eu tenho de história de vida, da onde eu saí, da onde eu cresci, aonde eu cheguei, poxa vida, hoje eu consigo dar uma estrutura para minha família. Hoje aquela namorada minha de 20 e poucos anos atrás, de 22 anos atrás, que comunicou que estava grávida, tem uma condição legal. Hoje a minha filha tem. Mas por quê? Porque, então o Thiago está dizendo... Não ficou esperando Não, acontecer. Eu busquei, eu fiz. Do mesmo jeito que eu não tive, eu corri atrás, eu consegui chegar, as pessoas conseguem chegar, tem que acreditar. Eu tinha aquela dúvida que eu falava no começo da nossa entrevista aqui, poxa vida, como que eu vou ser vereador? Eu fui vereador, fui reeleito vereador, fui presidente da Câmara e não quero mais ser vereador. Para mim, limitei. Então, agora eu busco outros espaços. Entendi. Então, eu quero ser, sim, deputado, se for da vontade de Deus. Amanhã eu quero ser vice-prefeito, amanhã eu quero ser prefeito, amanhã eu quero ser, se tiver oportunidade de disputar uma campanha de federal, eu vou buscar porque os desafios e os sonhos que faz eu estar aqui hoje e eu acordar de manhã, agradecer a Deus ter acordado e buscar ser melhor e fazer a vida das pessoas melhores. Show de bola. Valeu, Thiago. Obrigado, viu, Fechou por de chave de ouro. Aqui com a gente, né? Por ter aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz por ter você conversando com a gente aqui. Ele sabe como eu sou um cara muito chato na relação da política, porque até fiz algumas perguntas em relação à mulher, a relação a drogas. Mas isso é importante. Mas eu acho que é muito importante pra gente. Você está aprendendo isso direitinho. É muito bacana. Isso, eu não tenho intuito nenhum em ser político um dia, tá? Eu sou empreendedor. Gabriel, para finalizar, eu digo para você o seguinte, a política precisa disso. Né? A política precisa de pessoas que acompanham a política, que cobram os políticos, que sabem o que está acontecendo na política. Sem político de estimação. Sem político de estimação e sem fugir da política, porque a política ela está no dia a dia da nossa vida. Então é isso que a gente precisa. Gente, obrigado mais uma vez. Eu agradeço aqui o convite, agradeço por estar no programa, para a gente ter tido a oportunidade de, nesse tempo, poder contar um pouquinho a minha história, poder contar um pouquinho da trajetória e do que a gente busca fazer. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a todos que nos acompanham até agora. Obrigado, viu, Gabriel? Thiago. Obrigado, viu, mano? Obrigado. Falamos com o nosso querido Thiago Martins, presidente da Câmara Municipal de Americana e também pré-candidato a deputado estadual. Valeu, Gabriel. Faz dar certo até dar certo. Seu sonho é seu sonho. Corre atrás e faz acontecer. Valeu, um abraço. A escolha é sua, sempre foi e sempre será. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.